Se tem uma coisa que sempre me acompanhou na vida, foi a vontade de mudar. Nasci e cresci num pequeno município do interior de São Paulo, onde as casas de alvenaria se alinham em ruas estreitas e quase todo mundo conhece meu nome. Embora eu trabalhasse duro como pedreiro, a grana nunca era suficiente para cobrir todos os gastos lá de casa. Meus pais, já idosos, dependiam de mim para quase tudo, e meu irmão mais novo tinha a cabeça cheia de sonhos universitários. Mas com o pouco que eu ganhava, eu não conseguia dar nem o mínimo para ele começar a se preparar. Toda manhã, eu saía ainda de madrugada, com a marmita mal arrumada, pensando que, se houvesse algum jeito de dar uma guinada na vida, eu toparia. Ainda assim, me sentia culpado por desejar algo mais, algo que parecesse impossível para um cara como eu. Quando o corpo doía de tanto carregar saco de cimento, o pensamento de que um dia eu podia escapar daquela rotina se tornava meu único alívio. À noite, depois do trabalho, eu costumava passar na praça. Era meu momento de respiro. Os postes de luz amarelada projetavam sombras curiosas nos bancos, e o chafariz enferrujado soltava um fio de água tão fraco que mal dava para notar de longe. Ali, sentado, às vezes eu tentava distrair a cabeça, outras vezes só conseguia pensar em como pagar a próxima conta de luz. Certa vez, vi um grupo de homens mais velhos conversando animadamente do outro lado da praça. Eles falavam sobre algo que parecia proibido, sei lá. Não queria parecer curioso, mas era inevitável. As vozes sussurradas sempre chamam mais atenção. Me aproximei, sem querer interromper, mas tentando pescar algum trecho da conversa. Ouvi um deles mencionar pessoas que mudaram de vida da noite para o dia. A frase ficou ecoando na minha cabeça. Quem não sonha com isso, não é? Pensei em algumas histórias que rodavam pela cidade. O cara que era pobre e, de repente, apareceu com um carro importado, ou aquela moça que conseguiu dinheiro para ir embora e nunca mais deu notícia. Só que o jeito que falavam, quase amedrontados, me intrigou. Tinha alguma coisa a mais ali. Foi então que ouvi um nome que eu não escutava desde criança. O Homem de Preto. Antigamente, as mães contavam essa história para fazer a gente ir para a cama cedo, dizendo que ele aparecia para quem fizesse muita besteira ou ambicionasse demais. Mas, naquela roda de homens, o assunto não tinha tom de brincadeira. Falavam baixinho, olhavam para os lados, como se tivessem medo de serem ouvidos. Meu coração deu um salto. No fundo, eu não acreditava nessas coisas, mas por algum motivo, aquela menção mexeu comigo. Sabe quando você sente um arrepio na nuca, mesmo que esteja calor? Pois é. Algo me dizia que aquilo não era só um caso de fofoca ou superstição boba. Parecia mais sério, mais perigoso, e ao mesmo tempo, eu me peguei pensando que, se existisse mesmo alguma forma de dar um jeito na minha vida, eu talvez quisesse conhecê-la. Voltei para casa com esse pensamento martelando na minha cabeça. Deitei no meu colchão fino, ouvindo a respiração pesada dos meus pais no outro quarto e o ronco distante do meu irmão adormecido. Não consegui dormir direito naquela noite. Era como se uma porta tivesse se aberto na minha mente, convidando-me a dar o próximo passo e ao mesmo tempo me avisando de que eu deveria ter cuidado. Eu não sabia que decisões tomaria, mas meu desejo de mudança estava mais forte do que nunca. Eu ainda estava com a cabeça cheia das histórias sobre o Homem de Preto, quando, num sábado ensolarado, fui dar uma volta pela feira de antiguidades que acontece na rua principal. Precisava espairecer, ver gente diferente e, talvez, encontrar algo interessante que não custasse meus poucos trocados. Mal sabia eu que aquela caminhada ia mudar meu rumo de um jeito que eu nunca poderia imaginar. A feira era pequena, mas cheia de barracas improvisadas com todo tipo de coisa. Quinquilharias, móveis antigos, roupas velhas e até livros empoeirados. Foi numa dessas barracas, meio escondida no canto, que vi um livro que me chamou a atenção de cara. A capa era grossa, escura, com símbolos que eu não reconhecia. Parecia tão gasto que, ao tocar, senti a textura áspera do couro envelhecido. O vendedor, um senhor de pele enrugada e olhos cansados, me encarou antes de falar qualquer coisa. "Esse livro só traz problemas, garoto", ele disse sem rodeios. Não era comum ouvir uma advertência dessas, ainda mais vinda de um estranho. Confesso que senti um arrepio na espinha.
Mas ao mesmo tempo parecia que quanto mais ele me alertava, mais eu queria saber o que havia dentro daquelas páginas. Coloquei a mão no bolso e contei as moedas que tinha. Não era muita coisa, mas o homem me entregou o livro por um valor quase simbólico, como se quisesse se livrar dele. Quando saí dali, já sentia o coração bater mais rápido. Havia algo de magnético naquele objeto, uma estranha sensação de que eu estava levando uma porta de entrada para o desconhecido. Em casa, esperei até todos irem dormir. A fome de respostas me impedia de descansar. Sentei na mesa da cozinha, com a luz fraca de um abajur, e folheei o livro página por página. Muitas delas estavam escritas em uma língua que não entendi, mas outras continham desenhos e símbolos curiosos, quase hipnóticos. Parecia um compilado de rituais, cada qual prometendo uma coisa diferente: cura, dinheiro, amor. Foi então que deparei com um trecho em português, curto e direto, sobre desejos impossíveis. Meu coração acelerou. Falava sobre um ritual que, supostamente, abriria caminhos para a mudança de vida que eu tanto ansiava. Explicava passos estranhos, lugar, horário, oferendas. Parecia até brincadeira, mas algo em mim acreditava que havia um fundo de verdade ali. A curiosidade foi forte demais. Perdi a noção do tempo e acabei passando a noite acordado, lendo e relendo cada símbolo, tentando decifrar o que eu não entendia. Quando o sol começou a surgir, senti uma mistura de euforia e medo. Se aquilo realmente funcionasse, talvez fosse o que eu estava procurando. Mas e se não passasse de uma besteira, ou pior, de algo perigoso? Não bastasse o livro, comecei a pesquisar na internet, encontrando fóruns obscuros onde algumas pessoas relatavam acontecimentos parecidos. Falavam de uma presença sombria que aparecia após certos rituais, de desejos atendidos a um custo alto demais. Mesmo assim, eu continuava. Parecia que cada relato confirmava a possibilidade de uma saída mágica para meus problemas. Quando fechei o livro, já era hora de eu me arrumar para o trabalho. Mas a imagem daqueles símbolos, a lembrança de cada passo descrito no ritual e as histórias que li online ficaram gravadas na minha mente. Eu não sabia se acreditava plenamente naquilo tudo, mas meu desejo de mudar de vida era mais forte que qualquer senso de prudência. E naquele instante, decidi que precisava tentar descobrir mais. Eu me preparei por vários dias, tentando juntar a coragem que o ritual parecia exigir. Toda vez que eu relia as instruções, sentia um frio na barriga, como se estivesse prestes a pular de um penhasco sem saber se havia água lá embaixo. Mesmo assim, a promessa de que aquilo poderia mudar minha vida falava mais alto que o medo. Era como se cada pedaço de mim gritasse para eu tentar, mesmo sem ter garantias de nada. Quando a noite certa chegou, esperei até que todos em casa dormissem. Meus pais mal jantaram, não tínhamos dinheiro para comprar algo além do básico, e aquilo me doía mais do que eu conseguia admitir. Fiquei pensando neles enquanto saía pela porta dos fundos, deixando apenas um bilhete dizendo que voltaria antes do amanhecer. Eu não podia contar o que ia fazer, mas no fundo, esperava que um dia eles me perdoassem por qualquer coisa que desse errado. Segui para o local indicado, um campo abandonado perto de um pequeno riacho, onde as plantações terminavam e o mato alto parecia formar uma barreira natural. As estrelas brilhavam mais do que nunca, mas a escuridão ao meu redor parecia engolir tudo. O vento estava parado, nenhum som de grilos ou insetos. Parecia que até a natureza se calara para observar o que eu estava prestes a fazer. Armei o que precisava. Um círculo desenhado na terra com giz e algumas velas que consegui na igreja, sem ninguém notar, é claro. Minha respiração estava ofegante, e meu coração batia tão forte que eu sentia pulsar nas têmporas. Segui cada instrução do livro, passo a passo, mantendo os olhos atentos a qualquer sinal estranho. A princípio, nada aconteceu. Só o cheiro da cera queimada e o leve farfalhar das folhas secas sob meus pés. Foi então que senti o vento mudar. Uma lufada gélida surgiu do nada, levantando a poeira ao redor do círculo. As chamas das velas tremularam, quase se apagando, mas continuaram acesas de forma inexplicável. Meu corpo inteiro estremeceu, não só de frio, mas de uma sensação profunda de que algo estava errado, ou muito certo. Parecia que eu tinha de fato convocado alguma presença desconhecida.
De repente, um silêncio ainda mais pesado tomou conta de tudo. Meu coração parecia ecoar na imensidão do campo. Então, ouvi passos. Passos firmes, lentos, vindo da escuridão. Meus olhos tentavam se adaptar à penumbra, mas a única coisa que consegui distinguir foi uma silhueta sombria, alta, envolta em um traje preto. Senti um calafrio quando percebi que ela não projetava sombra alguma, como se fosse ela mesma uma forma viva de escuridão. Você me chamou, e eu vim. A voz era grave, ressoava como um trovão abafado dentro da minha cabeça. Meu instinto me mandou correr, mas minhas pernas não obedeciam. Eu sabia o que tinha feito, sabia que não havia volta. Depois de alguns instantes que pareceram horas, engoli o seco e sussurrei o que eu tanto desejava. Uma vida diferente, cheia de possibilidades. Longe da pobreza que me perseguia desde sempre, ele se aproximou mais, e por um momento achei que fosse capaz de ver algum brilho avermelhado no fundo dos seus olhos. Não sei se era imaginação minha ou se aquilo era real, mas senti o ar faltar quando aquela figura se inclinou levemente e disse, quase em tom de zombaria: "Agora, basta saber o que você está disposto a dar em troca." O homem de preto ficou à minha frente, estático, como se aguardasse a minha resposta com uma paciência sobrenatural. Eu sentia cada gota de suor escorrer pela testa, o corpo inteiro tenso. Mas minha mente insistia em imaginar a vida que eu poderia ter. Sem dívidas, sem remédios em falta para minha mãe, sem o peso de dizer para o meu irmão que ele não teria dinheiro para estudar. Por um instante, o silêncio pareceu me engolir. Aquele ser de olhos quase incandescentes não demonstrava impaciência, mas a pressão que emanava dele era sufocante. Mesmo assim, o desejo falava mais alto dentro de mim. Como numa confissão, soltei as palavras: "Eu quero dinheiro, quero ganhar na loteria." Falei tão baixo que só percebi que ele ouvira pelo sorriso enigmático que surgiu na escuridão de seu rosto. Ele inclinou a cabeça, como quem avalia uma proposta tola, e caminhou em minha direção. Cada passo parecia afundar no chão, gerando um som abafado, quase como se estivesse pisando em areia movediça. Quando parou a menos de 1 metro de mim, senti o ar ao redor ficar mais denso, pesado de um jeito que nunca tinha experimentado. "Você terá o que deseja", ele disse, em um tom que beirava o sarcasmo, "mas nada vem de graça." Senti um arrepio, e as vozes na minha cabeça gritavam para eu recuar, dizer que estava arrependido. Porém, minha boca não se mexia. Ou talvez eu não quisesse recuar de fato. A promessa da riqueza que tanto sonhei estava bem ali, ao alcance da mão. Ele então estendeu o braço, como se quisesse que eu selasse um acordo. Antes de apertar sua mão, perguntei, com a pouca coragem que me restava: "E o preço?" O homem de preto não deu muitas explicações. Apenas sorriu daquele jeito que me embrulhava o estômago. Parecia um sorriso vazio, sem calor humano algum. "Seu preço é a própria alma, Caio, e tudo o que vier junto dela." Meu coração disparou e senti meu peito apertar a ponto de quase me sufocar. Por um segundo, desejei acordar na minha cama, imaginando que tudo não passava de um pesadelo. Mas não era. Com a mão trêmula, apertei a dele, sentindo um calor estranho que não combinava com a frieza do ambiente. Foi como tocar metal em brasa. Minha palma parecia queimar, mas não havia fogo visível. Quando soltei o aperto, notei uma marca avermelhada, quase incandescente, estampada no centro da minha mão. Doía e formigava ao mesmo tempo, porém não saía sangue nem nada do tipo. O homem de preto se afastou, mantendo aquele sorriso cínico. "Está feito. Você terá o que deseja." E então, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele se dissolveu na escuridão, sumindo sem deixar passos ou qualquer rastro. Fiquei ali, paralisado, olhando para minha mão que pulsava. A cada batida do coração, era como se aquela marca ardesse mais. Parte de mim se perguntava se eu tinha perdido completamente a razão, mas outra parte, mais intensa, festejava internamente a promessa de uma vida nova. Caminhei de volta para casa sem saber se ria ou chorava, levando comigo um pacto que, naquele momento, parecia uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Quando acordei no dia seguinte,
Confesso que, por um breve momento, cheguei a pensar que tudo não passara de um pesadelo. Mas bastou olhar para minha mão para ver a marca, ainda avermelhada, quase pulsante. Eu a esfreguei na pia do banheiro, como se quisesse apagá-la, mas nada aconteceu. Só então me dei conta de que havia assumido um compromisso que ia muito além do que minha mente podia entender. No entanto, a rotina não me deu tempo para ficar remoendo aquilo. Levantei, coloquei minha roupa de trabalho e saí para encarar mais um dia como pedreiro. Carreguei cimento, assentei tijolos, tudo com a cabeça distante, lembrando do rosto daquele homem de preto e do sorriso que gelava minha espinha. A cada pausa para o lanche, eu verificava o celular, como se esperasse algum sinal sobre minha suposta sorte chegando. A vida seguiu, pelo menos por mais algumas semanas, na mesma monotonia de sempre. Mães indo à padaria, crianças correndo na rua de paralelepípedos, e eu gastando minhas forças para trazer dinheiro para casa. Quase comecei a achar que tinha sido enganado, que aquele pacto era só uma ilusão ou um delírio causado pelo meu desespero. Até que, numa quarta-feira comum, fiquei sabendo do resultado da Mega Sena. Não costumo jogar sempre, mas naquela semana eu tinha feito uma aposta quase sem pensar. Fui até a lotérica, resgatei meu bilhete e, ao conferir os números, meu coração disparou. Os mesmos 6 números. A atendente me olhou com uma expressão de espanto, e eu fiquei tão atordoado que quase desmaiei. A notícia se espalhou rápido na cidade. De um dia para o outro, eu, Caio, o pedreiro sem grandes perspectivas, virei o mais novo milionário do pedaço. Foi como se o tempo desacelerasse, enquanto as pessoas vinham me parabenizar. Só minha família notou o semblante estranho que eu carregava, misto de felicidade e nervosismo. Eles pensaram que era só o choque de ganhar tanto dinheiro, mas eu sabia que era também o peso do que tinha feito. Com o dinheiro, eu não pensei 2 vezes antes de comprar uma casa grande em São Paulo. Uma mansão, na verdade, coisa que eu só tinha visto em revista. Deixei minha cidade natal, prometeram cuidar dos meus pais e do meu irmão, mas no fundo, eu queria distância. Eu queria aproveitar cada centavo, como se tivesse medo de que, a qualquer momento, fosse tudo desaparecer. Em São Paulo, a vida parecia um sonho. Carros esportivos, festas em casas noturnas, gente importante que me chamava pelo nome e me convidava para lugares que eu nunca imaginei pisar. Eu tinha tudo que julgava precisar: luxo, status e a sensação de que, finalmente, estava no topo do mundo. Mas, às vezes, tarde da noite, eu olhava para a palma da minha mão. A marca ainda estava ali, adormecida, mas sem dúvida presente. E com ela vinha a pergunta que eu preferia ignorar: até quando esse sonho duraria? A verdade é que, em meio às festas e aos sorrisos falsos, comecei a notar pequenos sinais, como um calafrio repentino ou um arrepio na nuca, que me lembravam do pacto que eu tinha feito. Parte de mim dizia que eu deveria tentar entender melhor aquilo, mas outra parte só queria continuar fingindo que estava tudo bem. Afinal, eu tinha o que sempre quis: riqueza. E por enquanto, nada havia me cobrado mais do que eu podia pagar. Eu não sei dizer ao certo quando os primeiros sinais começaram a ficar mais fortes. Talvez fosse naqueles momentos de silêncio, logo depois de uma festa, em que eu sentia um arrepio insistente na nuca. Ou quem sabe nas noites em que eu acordava suando frio, sem lembrar exatamente do que tinha sonhado, mas certo de que não era nada bom. O fato é que, embora tudo parecesse perfeito, algo sombrio pairava no ar. No início, eram coisas pequenas. Eu jurava ter deixado um objeto em um canto do quarto e, no dia seguinte, encontrava-o em outro lugar. Portas que, de repente, se fechavam sem vento ou corrente de ar. Às vezes, no meio da madrugada, eu ouvia um som parecido com uma voz baixa sussurrando meu nome. Mas, ao acender as luzes, não via ninguém. Me convencia de que era minha imaginação. Talvez o estresse da vida nova e agitada. Só que, com o passar dos dias, esses incidentes se tornaram cada vez mais frequentes. Passava a noite em claro, arrepiado por uma sensação de estar sendo observado. Se por acaso eu cochilasse, acordava assustado, certo de que tinha visto uma silhueta escura no canto do quarto. E não era só isso. A marca na minha palma, aquela queimadura estranha, formigava de vez em quando. Parecia uma pontada de calor.
forte o suficiente para me deixar inquieto. Foi numa dessas madrugadas que tive um sonho, ou melhor, um pesadelo, que me fez pular da cama. Eu via o homem de preto parado diante de mim, apenas parado, me observando. Seu rosto estava coberto pela mesma escuridão, mas eu conseguia sentir um sorriso de zombaria. Acordei com o coração aos pulos, olhando desesperado para a palma da minha mão. Ela queimava como fogo, mas nada além do contorno avermelhado aparecia. De manhã, tentei afogar o pânico em um copo de uísque. Passei a beber quase diariamente, só para ver se as vozes e os sussurros se calavam. Mas isso só deixava minha mente mais confusa e parecia abrir espaço para mais pesadelos. Às vezes, eu me pegava encarando o espelho e quase enxergava outra pessoa ali. Um reflexo menos humano, mais amedrontado, quase fora de si. Apesar disso tudo, eu mantinha as aparências. Continuava indo às festas, sorrindo quando me perguntavam sobre minha vida de sortudo. Alguns amigos, ou melhor, conhecidos, notaram que eu andava mais nervoso. "Precisa relaxar, Caio", diziam. Se soubessem o que estava acontecendo, não seria tão simples. O dinheiro e o sucesso, que antes me enchiam de orgulho, agora pareciam mais um lembrete do que eu havia feito. Quanto mais eu tentava ignorar esses sinais, mais eles se mostravam. Trincas nas paredes, barulhos estranhos durante a noite, sombras se movendo no meu campo de visão. Eu tentava me distrair com carros, festas, viagens, mas era inútil. A cada dia que passava, sentia uma pressão maior, como se meu prazo estivesse acabando. E no fundo, eu sabia que não havia como voltar atrás. O preço do pacto estava começando a se revelar. E eu mal podia imaginar o que viria depois. Ali, em meio às bebidas caras e sorrisos falsos, eu começava a entender que, quando se faz um acordo com forças que vão além do nosso mundo, nada sai de graça. A marca na minha mão não me deixava esquecer disso. Era como se ela pulsasse, me avisando que aqueles pequenos sinais eram apenas o começo de algo maior e muito mais assustador. Eu havia começado a achar que aquelas visões, os sussurros e os pesadelos eram tudo o que eu teria de enfrentar como consequência do pacto, como se fossem meros efeitos colaterais de um acordo que, se bem ou mal, me deu a vida que eu tanto sonhei. Mas numa noite de tempestade, descobri que eu estava muito enganado. A chuva caía forte contra as janelas da minha mansão. O barulho dos trovões parecia sacudir as paredes. Eu estava sozinho na sala de estar, com o olhar perdido num copo de bebida pela metade, quando as luzes piscaram. Primeiro achei que fosse só a rede elétrica sendo afetada pelo temporal, mas o piscar das lâmpadas foi ficando mais constante, quase ritmado, até que a casa mergulhou numa escuridão completa. Fiquei em pé, com o coração disparado, tentando me guiar pelos flashes que vinham dos relâmpagos lá fora. Numa dessas piscadas, tive a estranha sensação de que havia algo, ou alguém, sentado numa das poltronas, no canto da sala. Mais um lampejo, e percebi uma silhueta escura, imóvel. O vento forte soprava do lado de fora, mas eu sentia um frio muito mais intenso vindo de dentro, como se a temperatura do cômodo tivesse despencado. Quando os relâmpagos iluminaram o ambiente por alguns segundos seguidos, vi claramente o homem de preto recostado, as pernas cruzadas, parecendo muito à vontade. Ainda mantendo aquele silêncio que me arrepiava por inteiro, ele ergueu o rosto na minha direção. De novo, tive a impressão de ver um brilho avermelhado em seus olhos, algo que não combinava com a luz da tempestade. "Está aproveitando, Caio?" A voz dele ressoou, baixa, mas tão clara que era impossível ignorar. A pergunta me soou como uma ironia pesada. Fiquei ali, sem reação, segurando o copo que tremia em minha mão. Ele levantou lentamente e foi até mim, sem fazer barulho algum, nem os sapatos tocando o chão, nem a poltrona rangendo quando ele se ergueu. Parecia flutuar na penumbra. Tentei confrontá-lo. Gaguejei algo como: O que você quer agora?" Mas a verdade é que eu sabia a resposta. Os pesadelos, a marca ardendo, as sombras, tudo apontava para o mesmo fim inevitável. Ele parou a poucos passos de mim e, num tom de falsa paciência, comentou: "Eu não tenho pressa, meu caro. Você já sabe o que combinamos.
Só vim lembrar que o relógio está correndo. Senti um desespero profundo, pois cada palavra dele soava como um martelo batendo em minha sentença final. Tentei argumentar, falei que ainda não estava pronto, que tinha coisas para resolver, mas ele apenas deu um sorriso. Aquele sorriso gelado que parecia zombar de qualquer esperança que eu pudesse ter. Eu virei buscá-la quando for a hora, ele disse como se estivesse informando algo trivial. Sem mais nenhuma palavra, se virou, e num piscar de olhos, as luzes voltaram. A tempestade parecia se acalmar do lado de fora, mas dentro de mim, a tormenta só crescia. Fiquei parado no meio da sala, ainda com o copo na mão, incapaz de absorver o que tinha acontecido. A única certeza que me restava era de que o tempo estava se esgotando, e que a visita do Homem de Preto era um aviso claro de que meu destino estava selado, e cada vez mais próximo de me alcançar. A bebida se tornou meu companheiro constante. Nos primeiros goles, eu sentia um alívio momentâneo, como se o calor do álcool acalmasse o frio que me perseguia por dentro. Mas, passada a euforia, a realidade voltava ainda mais pesada. Eu não conseguia dormir direito, vivia esgotado e, no silêncio das madrugadas, tinha a impressão de ouvir passos no corredor, mesmo sabendo que estava sozinho. Por mais que eu quisesse ignorar, os sinais de que algo estava muito errado não paravam de surgir. Os pesadelos ficaram mais vívidos, como se fossem capítulos de uma história que avançava sem pedir minha autorização. Via o Homem de Preto em cenários cada vez mais distorcidos, ora me estendendo a mão, ora apenas me olhando em silêncio. Em todas as situações, acordava com o coração na boca e a palma da mão latejando. Eu não podia mais esconder meu estado. A face pálida no espelho, as olheiras profundas, o olhar assustado. Tudo isso denunciava a ruína que eu tentava camuflar com dinheiro e aparências. Meus amigos de festas perceberam que eu andava calado, mas me deram as costas assim que parei de bancar as contas nas noites intermináveis. Fiquei cercado de solidão, apesar de estar numa casa grande e luxuosa. Na esperança de ter alguma redenção, tentei buscar ajuda em igrejas. Não que eu fosse religioso, mas naquele ponto, qualquer refúgio parecia válido. Acontece que logo na entrada, uma dor forte, aguda, me atingia o peito, como se algo me empurrasse para trás. Na primeira vez, insisti e quase desmaiei no corredor, sentindo meu corpo inteiro formigar. Tive que sair às pressas, assustando até o padre que estava ali. Conversei com um conhecido que lidava com esoterismo, mas ele me recebeu com um olhar de puro medo. Passou as mãos em volta de mim, como se estivesse tentando ler minha energia, e quase caiu para trás. Disse que havia algo extremamente sombrio me rondando, uma presença que tomava conta do ambiente. Ele se recusou a me ajudar, alegando que era arriscado demais. Foi a última vez que conversamos. O vazio que eu sentia por dentro só aumentava. Minha mente, antes ocupada com festas e prazeres, agora era um poço de paranoia. Qualquer ruído na casa fazia meu coração disparar. A cada espelho em que me olhava, tinha a sensação de ver algo se movendo atrás de mim. Passei a evitar espelhos, janelas refletivas ou até mesmo a tela do meu celular à noite. Parecia que a escuridão tinha olhos, e esses olhos estavam sempre me encarando. Minha família, que antes me procurava em busca de ajuda financeira, agora parecia ter medo de mim. Eu não os culpava. Eu estava diferente, arredio, às vezes agressivo sem razão. Parava de responder mensagens, recusava ligações. Tudo que eu não queria era envolvê-los naquele caos que minha vida se tornara. O mais irônico é que eu tinha todo o dinheiro do mundo, mas não conseguia comprar a única coisa que precisava: paz. No meio de tantas dúvidas, a única certeza que eu tinha é de que não conseguiria seguir assim por muito tempo. Me sentia como alguém andando no fio de uma navalha, sem ver o fim dessa caminhada. E, ainda assim, lá no fundo, havia uma voz que me dizia que tudo aquilo era apenas o começo da conta que eu teria que pagar. Eu não sei bem o que me levou de volta à minha cidade natal. Talvez a saudade, ou talvez aquele restinho de esperança de achar um lugar onde eu pudesse respirar, sem sentir a marca na minha mão queimar. Foi quase ao entardecer que estacionei meu carro diante da casa simples onde cresci. As janelas estavam fechadas, e o silêncio do lado de fora me pareceu mais ameaçador do que reconfortante. Fiquei alguns minutos no carro, sem coragem de sair.
Lembrei de como era a rotina ali. Minha mãe preparando o café, meu pai organizando as coisas do quintal, meu irmão mais novo, cheio de sonhos. Fechei os olhos, mas em vez de paz, senti um aperto insuportável no peito. Aconteceu de novo. A marca em minha palma começou a latejar, uma pontada quente que subia pelo braço. Parecia que me repelisse daquele lugar, como se eu não tivesse mais direito de entrar naquela casa. Criei coragem e desci do carro, andando lentamente até o portão. Bati algumas vezes, mas ninguém atendeu. Pensei em gritar pelo meu irmão, mas a voz me fugiu da garganta. Um pânico irracional me tomou e meu coração disparou. Em meio a isso, olhei para o céu. Aquele mesmo céu alaranjado do interior que tantas vezes admirei quando era mais jovem. Naquele momento, contudo, tudo parecia apenas um cenário de uma vida que não era mais a minha. Tentei abrir o portão, mas ele estava trancado. Olhei pelas frestas e não vi movimento. Não quis forçar a entrada. Uma parte de mim tinha medo do que eu poderia encontrar. E se a vida deles tivesse andado sem mim, bem melhor do que ao meu lado? E se minha mãe estivesse ainda mais doente e eu não pudesse ajudá-la, pois todas as minhas posses agora pareciam amaldiçoadas? Senti a garganta apertar enquanto voltava para perto do carro. Queria fugir, mas também queria ficar. Uma luta interna me consumia. O desejo de proteger quem eu amava versus o receio de que minha presença trouxesse ainda mais tragédia. Por algum motivo, tentei ligar para meu irmão, mas a chamada caía sempre na caixa postal. Era como se uma força invisível me bloqueasse a cada tentativa de contato. O sol desaparecia no horizonte quando, pela última vez, espreitei entre as grades. Meu peito doía. As memórias de uma infância simples, mas feliz, vinham à tona. Engoli em seco, sentindo as lágrimas ameaçarem. Ali, diante daquela casa tão familiar, eu me dei conta de que tudo que eu tinha conquistado, o dinheiro, a mansão, os carros, não valia nada se eu não podia nem abraçar minha família. Voltei para o carro, a cabeça a mil, sem ter a mínima ideia de onde ir ou o que fazer. O motor roncou e eu me afastei devagar da casa. Não chovia, mas eu sentia como se estivesse molhado até os ossos, tomado por uma frieza interna que nem o ar-condicionado do carro justificava. Pelo retrovisor, dei a última olhada na rua onde cresci. Foi como abandonar um pedaço de mim mesmo ali. Enquanto pegava da estrada de volta para São Paulo, repetia em pensamento: eu troquei tudo por esse dinheiro sujo e agora não tenho mais nada. A ferida na mão seguia quente, me lembrando de que, mesmo se eu quisesse, não haveria como apagar o erro que cometi. Mas quanto mais me afastava, mais clara ficava a noção de que eu estava pagando, e seguiria pagando, um preço que nenhuma fortuna do mundo cobriria. Cheguei em casa naquela noite quase sem forças. Parei na garagem e fiquei algum tempo ali, com o motor desligado, olhando para o volante. Mesmo cercado por todo o luxo que conquistei, só conseguia sentir um vazio gritante. A marca na minha mão ardia de forma insistente, como se fosse um coração batendo fora de compasso. Era um lembrete de que algo maior e mais terrível estava prestes a acontecer. Subi até o meu quarto e me joguei na cama, encarando o teto. A imagem do portão da casa dos meus pais não saía da minha cabeça. Sabia que não podia contar com eles, nem com ninguém, para me livrar do que eu mesmo havia iniciado. Quando fechei os olhos, o sono veio pesado, cheio de fragmentos de pesadelo. Sombras rastejando pelas paredes, vozes que chamavam o meu nome e, no centro de tudo, o homem de preto, com o mesmo sorriso de escárnio. Acordei sobressaltado, suando frio. O relógio marcava pouco mais de 3 da manhã, mas a casa parecia mergulhada num silêncio antinatural. Caminhei pelos corredores vazios, sentindo cada batida do coração ecoar no peito. Jurei ter visto um vulto passar no fim do corredor, mas quando acendi a luz, não havia nada. Ouvi então um som distante, uma espécie de estrondo surdo, como se uma porta tivesse sido fechada bruscamente lá embaixo. Fui descendo as escadas, tentando criar coragem. A cada degrau me lembrava do que o homem de preto disse, que voltaria quando menos esperasse. E agora, tudo me parecia um prenúncio de que a hora chegara. Ao chegar à sala, percebi que as luzes estavam acesas, mesmo eu tendo certeza de que as deixara apagadas ao subir.
Já não conseguia diferenciar o que era real do que minha mente atormentada estava criando. Foi quando vi a poltrona virada para a lareira, como se alguém estivesse sentado ali me esperando. Dei alguns passos, com o coração quase saindo pela boca. A poltrona estava vazia, mas uma sensação densa preenchia o ambiente. Minhas mãos tremiam e a marca ardia mais do que nunca. Tentei falar alguma coisa, mas minha voz saiu fraca e sufocada. Se ele estava ali, não se mostrava de forma visível. Nesse instante, me lembrei de todo o caminho que percorria até aquele momento, do ritual, das riquezas, dos sinais de que algo mais sombrio estava atrás de mim. Pensei na minha família, que talvez nunca perdoasse minha ausência e meu silêncio. Senti o peso de tudo o que deixei para trás por algo que agora me consumia. Foi nessa hora que notei, no reflexo do espelho ao lado, um borrão escuro que não correspondia a mim ou a qualquer móvel do cômodo. Engoli em seco. Não corri, não gritei, porque já sabia que não adiantaria. Aquela presença era parte de mim agora, o preço que eu mesmo escolhi pagar. Então, respirei fundo e voltei para o andar de cima, como alguém que espera um veredito inevitável. Sentei na beira da cama, sentindo um cansaço que não era só físico, mas de alma. Abri o celular e decidi gravar minha história, esperando que, se um dia alguém a encontrasse, entendesse o que acontece quando se busca atalhos onde não deveria. E lembre-se, o mal nunca fica longe. Ele sempre encontra o caminho de volta. Foi minha última frase antes de encerrar a gravação. Com o coração pesado, apaguei as luzes e fiquei ali, no escuro, sabendo que, mais cedo ou mais tarde, eu ouviria passos se aproximando, e dessa vez, não haveria como fugir.